Pessoal, então, ó, eu tô gravando esse vídeo para fixar mais, tá, o conteúdo que a gente está vendo no momento. Então, o assunto abordado é funções, tá? Então, eu vou focar aqui, eu vou fazer revisão para vocês com relação à definição, tá? E frisar mais com relação a como que a gente pode determinar o domínio, o contradomínio e a imagem de uma função. Conceito de função. Dentro do conceito de função, eu tinha mostrado para vocês que tinham três palavrinhas-chave que era de fundamental importância, que era produto cartesiano, a palavra relação e a palavra função propriamente dita. Então a gente andou em cima dessas três palavras, focando a importância de cada uma delas, né? E uma das coisas que é importante é que a gente chegou à conclusão que toda função é uma relação, ok? Mas nem toda relação é uma função. Então, função é uma relação onde todo elemento do domínio possui uma e somente uma imagem. Então, dados dois conjuntos não vazios A e B, uma relação f de A em B recebe a denominação de função de A em B se e somente se, para todo x que pertence ao conjunto A, existe um único par ordenado xy que pertence à função, né? Então, como é que a gente pode escrever isso? A gente escreve da seguinte maneira, ó, f é uma função de A em B, se somente se, essa simbologia, ó, tá? Em simbologia matemática, a gente escreve dessa maneira, ó, para todo, tá? Para todo x que pertence ao conjunto A, existe um único y que pertence a B, tá? Tal que os pares ordenados pertencem à função, ok? Que é isso que eu acabei de falar, né? F é uma função de A em B, se somente se, para qualquer x que pertence a A, existe um único y que pertence a B, tal que o par ordenado xy pertence à função. Então, daí a gente pode já frisar os seguintes conceitos. Todo elemento do conjunto A deve ser associado a um único elemento do conjunto B. Então, uma das palavras-chave que é importante é essa palavra aqui, todo, e essa palavra aqui, ó, único, tá ok? Então, para um dado elemento A, associamos um único elemento de B. Ó, todo de A, um único de B, ok? Então, vamos ver então alguns exemplos que ilustram relações de A em B, tá? E dentro das relações de A e B, aquelas que realmente são relações e que, por sua vez, são funções. Então, dados dois conjuntos, ó, conjunto A, cujos elementos são 0, 1, 2, 3, o B, menos 1, 0, 1, 2, eu quero uma relação onde os pares ordenados xy pertencem ao produto cartesiano A cartesiano B, A vezes B, tal que o y é aquele que está no conjunto de quem? De chegada, está no B. O y pertence ao B. Sendo que esse y aqui, ó, que é o que está no conjunto de chegada, é o que está no conjunto de saída, que é o x mais uma unidade. Vamos verificar se é a função. Então, ó, o conjunto A, os elementos deles estão aqui dentro, ó, 0, 1, 2, 3. E o conjunto B, os elementos estão aqui dentro, ó, menos 1, 0, 1, 2, 3. Então, o conjunto de partida a gente fala que é valores de x. É o primeiro aqui do par ordenado, ó. Se o par ordenado, o primeiro é o conjunto de partida, que é x, ok? Agora vamos ver com quem que ele vai ser associado no outro através dessa lei. Aqui está falando que o y, tá? É o x, que é o do conjunto de partida, mais uma unidade. Então, o zero. O zero, ele faz par com quem? Então, é só somar uma unidade. 0 mais 1, 1. Então, o 0 faz par com 1. Já tem o primeiro par. O 1 faz par com quem? 1 mais 1, 2. Então, 1 faz par com 2. Outro par. 2. 2 mais 1, 3. Então, 2 faz par com 3. Outro par. Então, o 0, tá?
Ó, o 0 tem imagem 1, significa que esse 1 aqui, ó, é a imagem do 0. O 1 tem imagem 2. 2 é a imagem de 1. O 2, o 3, tá? É a imagem de 2, ó. 2 tem imagem, qual é a imagem? 3. Então, 3 é a imagem de 2. Agora, você percebe que o 3, ó, se você somar 3 na função, ó, 3 mais 1, 4. 3 mais 1, 4. Ele não está dentro do conjunto B. Significa que esse aqui não tem imagem. O 3 não tem imagem. Se o 3 não tem imagem, tá? Essa relação aqui, ó, não é função, né? Como existe elemento do conjunto do domínio? Domínio é o conjunto de partida. Que não possui imagem, esse 3 aqui não tem imagem. Então, não é uma função de A em B. Para ser uma função de A em B, todo mundo aqui, ó, tem que ter correspondente aqui. Como o 3 não tem, então, esse exemplo é só uma relação e não uma função. Então, R não é uma função de A em B. Um outro aqui, ó, tem um conjunto A, que tem um conjunto B, tá? Percebe? Então, eu coloquei aqui, X é o conjunto de partida, Y é o conjunto de chegada. Só que a lei agora é o seguinte aqui, ó. A lei está falando aqui, o Y é igual a X. O Y, que está no conjunto de chegada, tem que ser igual ao X, que está no conjunto de partida. Então, eu chego e pergunto aqui para o zero. O zero, você vai fazer par, tá? O zero vai fazer par com o zero da partida, vai fazer igual, vai ser igualzinho ao zero da chegada, ó, tá? O que está no conjunto de chegada é igual ao que está no conjunto de partida. Zero faz par com zero. Por quê? Porque zero é igual a zero. Não faz par com menos 1, com 1, 2, 3. 1. 1 vai fazer par com quem? Tá? Aqui está falando que o da chegada tem que ser igual ao da partida. Então, 1, eu vou procurar aqui dentro aquele que é igual. Então, 1 é igual a 1. Então, 1 vai fazer par com 1. Então, já tem outro par. 2. Procura lá dentro aquele que é igualzinho a ele. 2. 2 vai fazer par com 2. Por quê? Porque 2 é igual a 2. E eu estou querendo aqui na correspondência, aqui, ó, que o y é igual a x. 3. 3 faz par com 3. Tá? Por quê? Porque 3 é igual a 3. Eu quero que está no conjunto de chegada seja igual ao que está no conjunto de partida. Então, eu tenho esses 3 pares. Essa relação T aqui, ó, tem 3 pares. 0, 0, 1 par. 1, 1, segundo par. 2, 2, terceiro par. E 3, 3, 4, o quarto par. Então, essa relação T tem 4 pares, ok? Então, agora vamos observar se essa relação é uma função. Ó, o 0 tem imagem 0, ó, tá? Ó, qual que é a imagem do 0? É 0. O 1 tem imagem 1, tá? 1 é a imagem de 1. O 2 tem imagem 2. O 3 tem imagem 3. Então, você percebe que todo mundo de partida tem uma única imagem. Então, o que a gente pode concluir? Nesse caso, vemos um exemplo de função, pois todos os elementos do domínio, que é o da partida, todos possuem uma única e somente única imagem, tá? Então, esse exemplo caracteriza uma função. O próximo, temos 2 conjuntos, tá? O A e o B, ó. E a relação diz o seguinte, ó, eu quero os pares que pertencem ao produto cartesiano, está falando aqui o seguinte, ó, onde que o y é igual a 2. O que está no conjunto de chegada tem que ser 2 unidades, tá? Então, vamos verificar. Ó, então, ó, a primeira partida, o 0. O 0 vai fazer par com quem? Eu quero que seja, no conjunto de chegada, todo mundo seja igual a 2, ó. Então, procura aqui dentro aquele que é igual a 2. Então, o 0 vai fazer par com 2. Então, o primeiro par, 0, 2. O 1, a lei aqui está falando o seguinte, 1 chegada é igual a 2. Então, o 1 vai fazer par com 2 também. O 2 vai fazer par com 2. E o 3 também vai fazer par com 3. Por quê? Porque a lei está falando isso. Então, significa que a minha relação tem quantos pares? Tem 4 pares. 0, 2, 1, 2, 2, 2 e 3, 2. Então, vamos verificar. O 0 tem imagem 2. O 1 tem imagem 2. O 2 tem imagem 2. O 3 tem imagem 2. O que a gente percebe? Que todo mundo do conjunto de partida tem uma única imagem. Então, nesse caso, vemos um exemplo de
função, pois todos os elementos do domínio possuem uma e única imagem. Então, as palavrinhas-chave aqui, ó, todo e único. Agora, quando analisamos uma relação a partir da representação por diagrama de flechas, em dois conjuntos A e B, devemos observar duas condições que a relação de A em B seja uma função de A em B. Então, a gente tem que observar aqui, tá? Primeiro, tá? Deve sair flecha de todos os elementos de A. Então, todos os elementos do conjunto de partida tem que sair flechas, tá? Tem que ter saída. Não pode faltar ninguém. E segundo, deve sair apenas uma flecha de cada elemento de A. É por quê? Porque todos têm que corresponder a uma única imagem, ok? Então, vamos analisar os 6 casos a seguir, classificando como uma função ou não. Primeiro caso. Vamos verificar isso aqui é uma função, tá? Então, para ser função, tá? Todo mundo aqui, ó, do conjunto de partida, tá saindo uma flechinha. Tem que ter saindo uma flechinha só. Então, tá saindo, aqui tá, aqui tá. Esse aqui não tem correspondente aqui, ó, não tem imagem. Se não tem imagem, significa que vai ser uma função? Não, porque a palavra todo não foi satisfeita, não é função. Porque esse aqui, ó, tá faltando esse aqui do conjunto de partida. Justificativa. Existe um elemento do domínio que não possui imagem. Esse elemento que está aqui, ó, do domínio, que é o valor de x, não tem imagem correspondente. Então, isso aqui não caracteriza uma função. É só uma relação, ok? Ó, esse aqui. Esse aqui agora. Todo mundo do conjunto de partida, tá ok? Tá saindo uma setinha só aqui, ó, uma flechinha. Tá saindo, tá saindo, tá saindo. Então, todo mundo aqui, você percebe que tem correspondente. Agora, todo mundo aqui tem que ter uma única, ó. Esse aqui, única. Esse aqui, única. Só que esse aqui tá saindo duas flechinhas, tá vendo? Como esse aqui tá tendo duas imagens, tá tendo essa imagem aqui e essa aqui, ó, duas. Daqui os elementos de partida só tem que sair uma flechinha. Então, esse não é caracterizado uma função, tá ok? Por quê? Porque tem esse elemento aqui com duas imagens, ó. Existe elemento do domínio que possui mais de uma imagem. É esse aqui, ó, tem duas imagens, ó. Duas imagens, ok? Vamos observar esse aqui agora. É uma função? Ó, todo mundo aqui, ó, tá saindo uma setinha só aqui, ó, uma flechinha, ó, aqui, aqui. Então, todo mundo aqui tem correspondente, tem imagem. Agora, vamos ver se é único, ok? Então, vamos observar isso. Então, é único, sim, aqui, ó, esse aqui, uma única imagem, única imagem, única imagem. Então, esse exemplo caracteriza uma função. Por quê? Porque todos os elementos do domínio possuem uma e somente uma imagem. Não há problema de sobrar elementos no contradomínio, que é esse aqui, ó. Aqui pode sobrar, aqui que não pode, ok? Então, todo mundo aqui, ó, tem uma única imagem, ó, única, única, única. Então, esse caracteriza uma função. Vamos observar esse aqui agora, tá? Ó, todo mundo aqui tem uma flechinha só, uma única, 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 todo mundo. Então, todo mundo tem correspondente. Agora, vamos ver se é uma flechinha, ó. Então, esse aqui caracteriza uma função. Por quê? Porque todo mundo aqui tem uma única imagem. Sim, né? A imagem desse é esse aqui é esse, tá? Todo mundo só tem uma única. Justificativa. Todos os elementos do conjunto de partida, que é esse aqui, ó, possuem somente uma imagem, ok? Não há problemas em algum elemento do contradomínio, que é esse aqui, ó, tá? Possuir mais de uma contra-imagem, ó, tá? Então, esse aqui não tem problema de ter mais, ser imagem de mais de um aqui, não, ok? Então, é a função. Próximo. Vamos verificar se é esse aqui, ó. Esse aqui tem correspondente. Só que tem que sair, tá? Do conjunto de partida, cada elemento, só tem que sair uma setinha. Você percebe que aqui tem que sair quantas flechinhas aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Significa que esse elemento tem 4 imagens. Isso não pode, só tem que ter uma. Então, esse não é uma função. Justificativo. Existe elemento do domínio que possui mais de uma imagem. Esse caso aqui, ó, ele tem quantas imagens? 4 imagens. Então, isso não caracteriza uma função. Próximo. Vamos observar esse aqui. Ó,
Todos os elementos de partida tem que ter correspondente. E tem que ter uma setinha só. Uma. Opa, legal. Então, esse caracteriza uma função. Esse sim, né? Porque todo mundo de partida apresenta uma única imagem, ó, tá? Todos os elementos do domínio possuem uma e somente uma imagem, ok? Esse caracteriza uma função. Podemos verificar também se um gráfico de uma relação representa ou não função. Então, o que a gente verificou? A gente verificou lá se uma relação é uma função na forma tabular, verificamos se uma relação é uma função na forma de diagrama de Venn. Agora vamos verificar como que um gráfico no plano cartesiano representa uma função, que a gente vai verificar aqui agora. Ó. Podemos verificar se um gráfico de uma relação representa ou não uma função. Então, para verificar se um gráfico de uma relação representa uma função, devemos fazer traços verticais por todo o intervalo que representa o domínio, ok? Então, ó, esses traços devem tocar o gráfico em apenas um ponto. Então, traçar retas verticais e tem que tocar o gráfico apenas uma vez. Então, vamos verificar. Caso existe algum traço vertical que toca o gráfico em mais de um ponto, ou não tocar, né? Então, o gráfico não representa uma função. Então, vamos verificar. Ó, segue o gráfico de uma relação de A em B com domínio especificado. Verifique se a função, verifique se representa uma função. No caso, eu tenho um conjunto A, o conjunto A, ele está no domínio, ele vai do intervalo do -1 até 2, ó, tá? E o conjunto B é todo o conjunto dos números reais, R. Então, eu saio desse intervalo de -1 até 2, valor de x, e vou chegar no contradomínio, que é o B, ó, vou chegar nesse aqui, que é valor de y, que vai ser todos os reais, ok? Então, vamos ver o primeiro exemplo. Então, eu tenho esse gráfico. Como que eu verifico se esse gráfico representa uma função? Então, ó, uma coisa que é importante aqui é o seguinte, ó, o domínio não é valor de x, então esse eixo aqui, ó, esse eixo, que é o eixo horizontal, tá? Que é o eixo das abscissas, representa o conjunto de partida, que vai do -1 até 2, ó, nesse intervalo. E o y, que é o valor de b, é esse eixo aqui, ó, é onde que estão as minhas ordenadas. Então, esse aqui são todos os valores do conjunto dos números reais, que são representados aqui, ó, né? 0, os valores positivos, 0, os valores negativos, todos representados aqui. Então, o gráfico é esse aqui. Como que eu verifico se esse gráfico é uma função? Basta você traçar retas verticais, ó, ok? Então, traçou um monte de retas verticais e verifica, ó. Cada reta que você traçou, ó, uma vez, uma. Toda reta vertical que você passa só intercepta o gráfico uma única vez. Então, esse gráfico representa uma função. Sim, é uma função. Por quê? Porque todos os elementos do domínio, todo mundo que está aqui em cima, aqui, ó, tá? Do -1 até 2 são valores de x. Então, faz parte do domínio da função, tá? Tem uma e somente uma imagem. Próximo. Agora, ó, o conjunto de partida vai do intervalo -2 até 2. E o conjunto B é as reais. Então, vamos verificar. Então, vamos colocar, então. Eu tenho esse exemplo desse gráfico, ó. O conjunto de partida, que é o A, que é o valor de x, ó, vai do -2 até 2, ó, tá aqui dentro, ó. E o y é o conjunto dos números reais. Então, o y são todos os valores que estão aqui em cima, ó. Ok? Então, vamos verificar se é a função. Basta passar retas verticais. Então, vamos lá. Ó, passei um monte de retas verticais. Ó. Aqui traçou uma vez só. Só que aqui, ó, interceptou duas vezes. Aqui em cima, aqui embaixo. Ó. Duas. Se você achar uma reta vertical em relação ao eixo X, que interceptar o gráfico duas vezes, aí você já pode determinar que o gráfico não representa uma função, é só uma relação. Então, esse não é. Ó, aqui em cima, 2 pontos. Existe elementos do domínio, que está aqui em cima, ó, do x,
que possui mais de uma imagem. Próximo, agora o intervalo vai de 0 a 4, tá? Ó, o x vai de 0 a 4, ó. Eu quero um intervalo que vai... Desculpa, aqui não é 0 a 4, é de 1 até 4, tá ok? Aqui em cima tá errado, ó. É de 1 até 4. O gráfico está representado aqui de 1 até 4, ó. São os valores de x. Então, basta passar retas verticais. O que vocês percebem? Ó, essa reta aqui, ó, interceptou uma vez só. Esta aqui, ó, essa vertical. Uma. Toda reta vertical que você intercepta, ela intercepta o gráfico, que é esse que está aqui, ó, uma única vez, ó. Única. Só uma. Então, significa que esse gráfico que está aqui, ó, cujos valores de x vai de 1 até 4 nesse intervalo, sim, é uma função. Então, todos os elementos do domínio que está entre 1 e 4, ó, são os valores do domínio. Apresenta somente uma imagem, ok? Esse aqui agora. Eu tenho esse gráfico, tá? O domínio vai do menos 1 até 4, ó. Então, o valor do x aqui, ó, tá? Vai do menos 1 até 4. São os valores que pertencem ao domínio. E o valor do B, que é o conjunto de chegada, é o quê? São todos números reais. Então, passei as retas verticais. Agora vamos observar, ó. Aqui, uma única, essa aqui, ó. Única. Só que essa que está aqui, ó, ela interceptou aqui, aqui. Significa que esse valor de x aqui tem 3 imagens, ó. 1, 2, 3. E não pode. Vamos ver essa aqui, ó. Essa aqui interceptou 3 também, ó. Esse valor x aqui tem 1, 2, 3 imagens. Não pode. Interceptou 3 vezes. Essa aqui interceptou quantas vezes? 1, 2. Não pode. Então, a partir do momento que você tiver uma reta vertical que intercepta mais de uma, então esse não é caracterizado uma função. Por quê? Porque existe elementos do domínio, tá? Que possui mais de uma imagem. Nesse caso aqui, ó. Esse aqui tem 3 imagens, ó. 1, 2 e 3. Então, não pode. Agora, como calcular o domínio, o contradomínio e a imagem de uma função? Agora, a gente vai verificar como é que a gente calcula. Domínio de uma função, tá? Que vai de A para B. Então, a gente já colocou uma observação que a gente tem que verificar, é o seguinte. Toda vez que uma relação é função, significa que toda função tem imagem. Toda função tem imagem. E toda função tem um domínio. Chamamos de domínio o conjunto representado pela letra D dos elementos X, que pertence ao conjunto A. É o conjunto de quê? É o conjunto de partida, tá ok? Para quais existe Y que pertence ao conjunto de chegada. Então, aqui é a partida, o domínio está no A e o contradomínio está onde? Está no B, tá ok? Então, o domínio é o conjunto de partida representado pela letra D ou D entre parênteses F, domínio da função F, que é igual ao conjunto de partida que é A. O domínio é denominado conjunto de partida, pois são a partir dos valores de x que encontramos o correspondente y, ok? Agora, o que é o contradomínio? O contradomínio é o conjunto de chegada, é esse que está aqui, ó, tá? O valor contradomínio é o B. Então, o contradomínio a gente vai falar que é CD, ó, contradomínio. Ou CD entre parênteses F, que é igual ao conjunto de chegada, que é B. E a imagem de uma função? A imagem de uma função a gente vai representar por IM, tá? Ou IMF. Então, dada a função que vai de A para B, ó, aqui o A está o domínio, o B está o contradomínio todinho, tá? E o F são os pares que pertencem ao produto cartesiano. Então, os valores que a ordenada Y admite formam o conjunto imagem. Então, ó, dentro do B é onde que está a imagem. Então, dentro do B está o contradomínio e dentro do B tem o conjunto imagem. Só que o conjunto imagem é associado pela lei, ok? Pela lei representada pela função.
Então, vamos verificar agora alguns exemplos. Então, ó, dado o conjunto A, cujos elementos são 1, 2, 3, 4. E vamos considerar a função que vai de A, ó, o conjunto de partida é A. Então, significa que esse A é o domínio da função. Que vai para onde? Ó, sobre qual conjunto? O conjunto de chegada, que é o conjunto dos números reais. Então, a partida, que é o domínio, é a A, e a chegada é o contradomínio, que é o R. Então, o contradomínio é reais. E está definido para qual lei? Ó? F de x é a mesma coisa que y, tá? O conjunto de chegada é igual ao quê? 2 vezes o valor de x, 2 vezes o que está lá no conjunto de partida, ok? Então, vamos verificar. Então, como é que a gente faz isso? Primeira coisa, o domínio. Qual que é o domínio da função? O domínio é o conjunto de partida, que é o A. Então, o domínio vai ser 1, 2, 3, 4. Esse está prontinho. Qual que é o contradomínio da função? O contradomínio é o conjunto de chegada, que é o R, ó, tá? A função está indo de A para B. Ó, desculpa, de A para R. Então, o contradomínio da função é R. Agora, vamos calcular a imagem. Para calcular a imagem, está falando o seguinte, que todos os elementos que estão aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vai existir uma imagem. Então, vou calcular ela através da lei. E a lei diz o seguinte, ó, f de x é uma coisa que y. E está falando que vai ser o dobro do conjunto de partida. Então, a gente coloca assim, o x são todos esses valores aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, coloca aqui, ó, 1. Substitui na lei. 2 vezes x, 2 vezes 1, 2. Então, o y é 2. Significa que a imagem de 1 é 2. Ó, já tem o primeiro par, ok? Vou calcular agora a imagem desse 2. Ó. Vem aqui na lei e calcula. Substitui 2 vezes 2, 4. Então, a imagem de 2 é 4. O 2 tem o seu correspondente em quem? 4. Calculo agora pela lei o 3. 2 vezes 3, 6. Então, o 6 é a imagem de 3. 6 é a imagem de 3. Agora eu vou verificar o último, que é 4. 4 vezes 2, 8. Então, o 4 faz par com 8. Significa que 8 é a imagem de 4. 6 é a imagem de 3. 4 é a imagem de 2. 2 é a imagem de 1. Daí eu tenho que o conjunto, tá? Conjunto imagem são esses que estão aqui, ó. Então, a gente define, ó. Ok? Esse aqui é o conjunto imagem. Então, a imagem da função IMF, tá? É igual a quem? 2, 4, 6, 8. Pronto, é isso. Próximo exemplo. Definir a imagem, tá, da função. A função agora está indo de quem? Está indo do conjunto D e chegando onde? Está chegando no conjunto dos números reais, ó, R. Definida por essa lei aqui, ó, x ao cubo, o que está no conjunto de partida elevado ao cubo, menos o que está no conjunto de partida, mais 10. Então, a lei é essa, x ao cubo menos x mais 10, ok? Então, o conjunto de partida são esses elementos aqui, ó. Então, a primeira coisa, qual que é o domínio da função? O domínio é o conjunto de partida, que é o D. Então, são todos esses elementos aqui. O domínio vai ser esse aqui, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá pronto. E o contradomínio? O contradomínio é o conjunto de chegada. É esse que está aqui, ó, o R. Ok? Então, já está pronto o domínio e o contradomínio da função. Precisamos agora determinar quem? A imagem. E a imagem é definida pela lei. Então, eu venho aqui no cantinho, ó, coloco x, coloco a lei, ó, x ao cubo menos x mais 10. E vou determinar cada um deles. O primeiro valor, ó, menos 2. Coloco ele aqui. E calculo, ó, menos 2 elevado ao cubo, menos 2 mais 10 é igual a 4. Significa que a imagem de menos 2 é 4. Fazer a mesma coisa para o menos 1. Calcula menos 1 ao cubo, menos 1 mais 10. É importante colocar os parênteses para não errar. A maioria do pessoal erra por causa desse número negativo aqui, ó. Esse sinal negativo e o
o valor negativo, esquece de fazer o jogo de sinais. E aí erra, tá ok? Então presta atenção. O próximo, coloca 0. Calcula 0 ao cubo menos 0 mais 10. Então a imagem de 0 é 10. E o próximo, 1. Calcula 1 elevado ao cubo menos 1 mais 10, que é igual a 10. Então a imagem de 1 é 10. Faça a mesma coisa com 2, na lei. 16. Então a imagem de 2 é 16. Significa que todos esses valores aqui, ó, tá? São correspondentes do conjunto de partida através dessa lei aqui em cima. Significa que esses valores correspondem à imagem da função, que vai ser quem? 4, 10 e 16, ok? Domínio e imagem de uma função a partir do gráfico. Agora, a gente vai ver como que a gente determina, tá? O domínio e a imagem no gráfico. Então, para determinar a imagem, tá, de uma função a partir do seu gráfico, devemos observar quais são os valores do eixo vertical. Então, presta atenção nesse vermelho aqui, ó. Imagem, eixo vertical. Imagem, eixo vertical, que possui... Então, este, né, é inclusive o conceito de imagem de uma função. Agora, determinar o domínio de uma função, tá, é verificar quais são os valores de x possui imagem. Então, no gráfico, deve observar quais são os valores no eixo horizontal. Então, preste atenção. Imagem, eu vou verificar no eixo das ordenadas. Eixo vertical, eixo y. Eixo vertical, eixo y. O domínio da função, eu vou verificar no eixo horizontal. Eixo horizontal é o eixo das abscissas. Então, tem que prestar atenção nisso. Imagem, eixo das ordenadas, eixo y. Domínio, eixo das abscissas. Tá ok? Eixo horizontal. Então, isso que tem que prestar atenção na hora que for verificar no gráfico. Então, vamos verificar os exemplos. Então, vamos considerar uma função descrita abaixo, tá? Definida nesse intervalo aqui, ó, do menos 2 até 3. Então, vamos verificar. Então, eu tenho esse gráfico aqui, ó, tá? Ele está definido aqui, ó, né? Quando você olha à esquerda, ó, da esquerda para a direita, o valor aqui, ó, então esse gráfico está definido entre do menos 2 e 3, ó. O valor do x, que é o eixo horizontal, ó, menos 2 e 3, tá? E a parte mais alta é a mais baixa. A mais alta aqui, ó, no eixo y, tá? A ordenada desse ponto aqui, ó, a ordenada é o 4. E a ordenada desse ponto mais baixo é o menos 1, tá ok? Então, vamos lá. Vamos calcular a imagem. Então, a imagem tem que prestar atenção no seguinte, ó. Você pega o gráfico, tá? E projeta ele todinho no eixo y, ó. Pega aqui, ó, joga tudo no eixo y. Então, você percebe que isso que está em vermelho aqui, ó, representa a imagem da função. Então, a imagem vai do menos 1, desculpa, tá faltando um sinal aqui embaixo, aqui, ó, tá? Aqui é menos 1, tá ok, ó? Aqui é menos, tá? Porque tá debaixo do eixo, na parte de baixo aqui, ó, que é 0, aqui é menos 1. Então, vai do menos 1 até 4. Aqui está errado, tá? A imagem da função está escrito aqui que está falando que vai do 1 até 4. Não é do 1, é do menos 1 até 4. Tem que observar isso aqui, ó. Tá faltando um sinal negativo aqui, ó. Menos 1 até 4. Aqui é o conjunto imagem, ok? Fechado no menos 1, que é aqui embaixo, ó, e vai até o 4, lá em cima. Então, fechado e fechado. Por quê? Porque tem a bolinha que está aqui, é fechada, ó. Fechado, fechado. Tem que prestar atenção nessas bolinhas, tá ok? Ó, esse ponto aqui é definido, tá? Então, é fechado. Esse ponto aqui é definido. Então, fechado. Pronto. Agora, vamos calcular o domínio dessa função. Então, tá aí o gráfico. Tá ok? Ó, o eixo x vai do menos 2 até 3. Aqui eu peço desculpa para vocês, né? E o eixo y vai do menos 1 até 4.
Agora vamos calcular o domínio da função. O domínio, que vai do menos 2, então o que eu faço? Eu pego o gráfico todinho e projeto ele no eixo horizontal, eixo X, ó. Então eu faço assim, ó. Vou projetando ele todinho no eixo horizontal, ó. Vocês percebem, ó, quando eu projetei ele todinho, ele ficou em cima, tá, desse intervalo aqui, ó, que vai do menos 2 até 3. Do menos 2 até 3. Ó, fechado, fechei no menos 2. Fechado, fechado no 3. Então, o domínio da função, que são os valores de x, é esse aqui, ó. Fechado no menos 2 e fechado no 3. Esse é o domínio da função, tá? Com relação a intervalo, né, ó, são todos os valores de x, tá? Que são maiores do que menos 2 e menores do que 3. É isso. Vamos verificar agora, tá? Esse gráfico. Vamos calcular agora, tá? A imagem, tá? Esse gráfico representa uma função, tá? E tá falando que ele é definido do intervalo que vai de P a Q. Ó, esse ponto aqui, ó. O valor de x é P. Esse ponto, qual que é a coordenada dele? Aqui, ó, Q. Ok? Então, nesse intervalo. Então, vou calcular o conjunto imagem. Então, eu projeto o gráfico todinho aqui, ó. Esse pedacinho que projeto para cá, no eixo Y. E esse gráfico aqui, ó, projeto no eixo Y. Então, ficou daqui, ó. Quando eu projetei ele todinho no eixo Y, significa que a minha imagem vai do quê? Vai desse pontinho que está aqui, que começa na origem.